Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe toda a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. No Antigo Testamento, no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 24, Lameque exprime o seu desejo de uma vingança pertinaz, dizendo: Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque sê-lo-á 70 vezes 7. Assim, frente ao nunca perdoarei de Lameque, Jesus declara que é preciso perdoar sempre. O Senhor, ele não encerrou o perdão, diz São João Crisóstomo, em um número, 70 vezes 7. Não é um número determinado, mas o Senhor deu a entender que é preciso perdoar continuamente e sempre. Como é que Deus quer que nós perdoemos o nosso irmão? São João Crisóstomo vai dar o caminho. Ele responde essa pergunta: como perdoar o irmão? Continuamente e sempre. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos dê a força e a graça de saber perdoar de modo contínuo, por mais difícil que seja. E nós estamos vendo na parábola que Jesus conta a importância de perdoar para sermos perdoados, de perdoar para chegarmos nós à vida eterna. Nós vimos na parábola o exemplo de um servo. É um servo desapiedado, ou seja, ele não tem piedade e compaixão para com o irmão.
Irmãos e irmãs, nós encontramos na parábola também uma razão importante para perdoar. Na verdade, a parábola esclarece a razão última do perdão para nós cristãos. E esta razão é: nós somos devedores de Deus. Essa grande dívida deste servo é a dívida de cada homem pecador com Deus. E a parábola vai colocar algumas situações exageradas, vai colocar expressões hiperbólicas. Assim como este homem tem uma grande dívida, devendo milhões, sendo incapaz de pagar, nós vamos encontrar nesse exagero da parábola, esses milhões, nessa quantia impagável, a verdade profunda desta parábola. Revela que Deus perdoa com uma imensa misericórdia a nossa grande dívida pelo pecado. Irmãos e irmãs, muito maior do que o pecado, do que a dívida, é a misericórdia de Deus por nós. E Ele nos perdoa muito mais do que 70 vezes 7. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos ver uma outra situação exagerada, que é esse homem que é perdoado de uma grande dívida, mas não é capaz de perdoar a pequena dívida do próximo. É um exagero, mostrando a dureza do coração deste homem. E mostra como ele é ingrato. É uma contraposição entre a imensa misericórdia de Deus e a imensa dificuldade desse homem de perdoar. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos nos esforçar para vencer os nossos defeitos e a nossa grande incapacidade de oferecer o perdão. A parábola está mostrando que é preciso perdoar sempre aqueles que nos ofendem, justamente porque quanto mais eu perdoo, mais graças eu recebo de Deus, mais Deus cuida de nós, e muito maior do que perdoar o próximo é o perdão que o Senhor oferece a nós. Então a quaresma é tempo de se confessar, se arrepender, se converter, e que possamos jamais nos cansar de oferecer o perdão ao irmão. Nós temos como gesto concreto para o dia de hoje ler um trecho da Bíblia e refletir sobre o recado que Deus quer nos dar por meio do Evangelho. Qual o recado que Deus está querendo dar para a sua vida? Escute a palavra de Deus e traga esta palavra para a sua vida concreta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.